Olá a todos! Ronaldo Paiva aqui e hoje dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 8 a 10. Só para a gente lembrar, capítulo 19 trata do tema A Fé Transporta Montanhas. Parábola da figueira que secou, item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Passagem esta registrada por São Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Item 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos, entre os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se, em vez de frutos sazonados, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários da sugestão de leitura do dia de hoje. Até mais, tchau, tchau.
Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 19, itens 8, 9 e 10 como sugestão de leitura. Kardec traz duas passagens de São Marcos. Uma é a parábola da figueira seca. No caso, as duas trata da parábola, né? Porque no iniciozinho ali, 12, 13 e 14, nos versículos, São Marcos registrou a ida de Jesus e o momento em que ele procura o fruto e não encontra. E aí, depois, ali nos versículos 20 a 23, São Marcos registra a volta, na qual a figueira já está seca. Eu não vou entrar nos fatos históricos, porque senão a gente poderia desvirtuar um pouquinho a ideia que Kardec nos convidou para fazer a reflexão. Os fatos históricos que é interessante registrar é que a figueira seca tinha uma simbologia de um povo, né, que foi preparado para receber a palavra de Deus e fazer assim a sua divulgação. E essas ações do Cristo foram registradas pelos profetas no Velho Testamento. E Jesus fez as profecias acontecerem. Isso tudo por inspiração do Cristo. Mas voltando aqui para o Evangelho, para a gente acompanhar o raciocínio que Kardec nos convida, fazer a reflexão, a figueira seca, como em muitas outras oportunidades, é uma simbologia de linguagem. Jesus usava muito disso, né? Com certeza, nós não temos dúvidas nenhuma de que Jesus sabia que a figueira não tinha frutos, né? E jamais Jesus iria fazer ali um ato só porque a figueira não tinha fruto, ele se irritou, foi lá e amaldiçoou. Não, nós não podemos olhar essa passagem com os nossos olhos humanos. Nós temos que fazer um exercício e tentar fazer a interpretação com os nossos olhos espirituais, a nossa compreensão de espírito. Por quê? Porque é um ensinamento que o Cristo nos deixou atemporal. Olha que interessante isso. Jesus fez uma simbologia, uma linguagem simbólica, um teatro ali, que nos transmitiu uma mensagem que até hoje, em 2020, nós temos exemplos disso. E para a gente não cair na tentação de apontar dedo, porque é muito fácil isso, né? É muito fácil eu falar, olha, esse ensinamento do Cristo aqui está falando assim, que aquela pessoa que eu conheço muito bem, que é toda, fala bonito, ela tem então muitas ideias, florida, só que não produz frutos. É como a figueira, é aquela figueira frondosa, cheia de folhas, só que ela não rende frutos. Então, para a gente não cair no erro de apontar dedos, eu vou convidar você aí agora. Eu e você aqui vamos fazer um exercício juntos. Vamos nos imaginar como a figueira. Será que no nosso campo de batalha, será que no nosso dia a dia, diante das nossas adversidades diversas, diante desses momentos de educação que nós precisamos passar, será que nós estamos produzindo frutos? Como assim, Ronaldo? Descomplica aí, vai. Vamos lá. Será que eu estou sendo paciencioso com o próximo que está me irritando? Aquele instrumento de testar a minha paciência? Meu patrão, meu chefe, ou o meu funcionário, ou a minha esposa, ou o meu filho. Sabe aqueles instrumentos divinos? Quando eu rezo para Deus, falo, Deus, me dê paciência, e Deus vai lá e tumba. Coloca a tua esposa ali naquele dia bacana assim. Será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou usando dos ensinamentos que eu estou adquirindo do Evangelho? Quando eu busco Jesus, quando eu busco ler Jesus, o que eu estou fazendo? Buscando conhecimento do Cristo para me aproximar de Deus. Mas será que eu só estou buscando a leitura ou estou tentando praticá-la? Será que eu estou fazendo bom uso da caridade? Escutando um companheiro, falando com um amigo, consolando? Será que eu estou sendo bondoso
paciencioso, ou eu estou sendo uma figueira seca, que pega a leitura do Cristo e simplesmente falo. Olha, gente, tem que ser bondoso. Olha, gente, nós temos que ter paciência. Olha, nós temos que fazer isso. Olha, temos que fazer caridade. Só que eu não dou fruto. Eu não dou exemplos. Eu não produzo. E aí Kardec nos chama a atenção. Isso é no item 9. Só que Kardec fala ali das pessoas que têm as aparências. E é isso que eu convido você a pensar sobre você. Não caia na tentação de falar do próximo. Faça o exercício individual, uma reflexão interna, diante do seu dia a dia. Você está produzindo frutos? Para a gente encerrar o áudio, Kardec nos lembra aqueles que são médiums. No item 10 ali, ele dá uma cutucada nos médiums. Médiums, vocês não são simplesmente pessoas poderosas que poderiam usar o seu dom que Deus lhe deu, que Deus permite que tenha, para usar pelos interesses mundanos, para desvirtuar esse dom e trabalhar contra o bem. Fique atentos, pois médiuns têm missões. Médiuns existem em todos os lugares, em todas as línguas, em todas as classes sociais. Por quê? Porque é chegada a hora de termos a compreensão da palavra do Cristo. É chegado o momento de nós começarmos a buscar o entendimento das parábolas, o entendimento das passagens de uma maneira mais raciocinada. A gente vai ver e ter a oportunidade de estudar sobre os falsos profetas. O legal da doutrina espírita é isso. É que você tem a oportunidade de ler, entender e interpretar e se satisfazer racionalmente. A gente entende e procura melhorar o nosso entendimento através de estudo e mais estudos. Por isso, o Kardec convida os médiuns. Médiuns, fiquem atentos, não sejam como as figueiras. Deem frutos, trabalhem em prol do bem, da divulgação da doutrina, da divulgação das comunicações espirituais. Vamos estudar e vamos procurar fazer a nossa parte como trabalhadores do Cristo. Para encerrar, desejo a você um ótimo dia, que Deus o abençoe, fortaleça na sua vontade de fazer o bem e que você, com essa reflexão da figueira, possa, então, exercitar a caridade no dia de hoje para se lembrar, opa, não vou ser a figueira frondosa, bonita que só fala. Estou estudando para tentar produzir melhores frutos. Que Deus os abençoe. Que assim seja.